Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e em breve vai me assistir. Estou entrando aqui no vídeo. Então, já bem tá grande. tocando aí, oi, Vera. Bem grande na tela. Vamos começar falando da ata do Copom, que dá uma sinalização aí de queda de juros em agosto. Pois é, Bocardi, a ata veio ali para tentar, acho que, dar uma mitigada no comunicado, que é estranho, né? Porque ata é aquilo que tem que traduzir o que aconteceu na reunião, ipsis literis e com o máximo de fidedignidade. E o que ela mostra é uma sinalização mais clara do que o comunicado de que a gente vai entrar, sim, em agosto, num ciclo de queda dos juros. Tanto é que depois da divulgação do documento, todos os bancos, todas as corretoras, todas as consultorias de análises, etc., já mudaram as suas projeções. Aqueles que estavam estimando a queda dos juros só a partir de setembro já retrocederam, trouxeram para mais perto, e aqueles que estavam estimando 3 rodadas de quedas dos juros até o fim do ano já falam em 4, e estão baixando a média em que os juros vão estar no fim de 2023 e também prevendo aí uma queda mais acentuada ao longo de 2024. Então a ata veio para trazer uma onda de otimismo aí quanto a essa proximidade da queda dos juros. Isso, enfim, veio aí como um certo alento para esses setores, mas no governo reforçou aquela impressão de que o comunicado tinha sido feito de má vontade e que tinha um tom político e mais político do que deveria ter tido e não apenas técnico, porque tecnicamente o que se indicaria seria logo mostrar que a trajetória de queda vai começar uma vez que a inflação está cedendo e que a economia está melhorando. Então, uma sensação dúbia aí. De um lado, um mercado muito otimista que os juros vão começar a cair, de outro, o governo ficou até um pouco mais revoltado. Falou, não, tá vendo, a gente estava certo, não sei o que e tal, mas reforçou a ideia de que o Banco Central está agindo de forma mais política nesses últimos meses. Agora, não é a primeira vez que isso acontece, né, Vera? Que o comunicado vem num tom mais duro, depois a ata vem em socorro ali num tom um pouco mais ameno, né? É problema de comunicação? O que está rolando no Banco Central? Tá havendo problema de comunicação, claro, Carol. Você se lembra que na semana passada, quando saiu esse comunicado, eu falei que era um comunicado mal escrito e muito confuso. E ele era de fato, era um comunicado que não trazia de fato o que a entidade, o Copom, né, que é ali a instância do Banco Central que responde pela política monetária, como ele estava vendo a economia. E agora na ata a gente vê que foram dissipadas as preocupações quanto à questão fiscal, então isso é um indicador importante, que eles apontam a trajetória reiterada de queda na inflação, e isso também é um indicador importante, e aí falam da possibilidade aí próxima de uma queda parcimoniosa dos juros. E essa palavra, esse adjetivo parcimonioso, a palavra parcimônia, foi usada em outras vezes quando o BC começou quedas nas taxas de juros. Então, o que se espera agora é 0,25 de queda em agosto, mas seguido aí de 0,25 ou meio em setembro, mas que se chegue ao fim do ano em 12% de juros e em meados do ano que vem na casa dos 10%. É uma coisa bem mais razoável do que aquele comunicado ali muito ambíguo, muito obscuro e que ainda deixava até no ar a possibilidade de manutenção dos juros por mais tempo, até quem sabe de alta. Então a ata foi mais tranquilizadora, mas não é para ser assim. Não é esperado que a ata do Copom venha em socorro ao comunicado,
porque o comunicado tem que ser justamente ali um breve resumo do que virá na ata na semana seguinte e não para criar mais confusão, mais ruído e mais atrito, mas para indicar realmente o que virá na ata, que essa sim é aquela que todo mundo olha, porque contém, né, a análise mais acurada. Outra coisa que está evidente na ata e que a gente podia prenunciar, eu tinha falado isso poucos dias antes da reunião do Copom, que não havia um consenso interno, tanto que as declarações do Roberto Campos Neto iam numa linha e de outros diretores iam em outra, é que existe de fato essa divisão, que talvez por isso não se tenha deixado muito patente que vai começar a queda e claramente foi por isso que não começou a queda agora, nessa reunião que aconteceu na semana passada. Então, esse mês e pouco que nos separa da próxima reunião vai servir para tentar unificar de novo o colegiado. Todas as últimas decisões de juros vieram de forma colegiada, de forma unânime. E agora vamos ver se as próximas também vão ser assim. E aí tem esse mês e meio para tentar unificar a entidade. Alguma relação com as críticas a Roberto Campos Neto, perdendo aí apoio e também com pressão para convocação a depor no Congresso? Eu acho que ele claramente... A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um novo convite. Ele não é obrigado a ir, mas vai ser convidado. Vai ser convidado, deverá comparecer todas as vezes que ele falou a esse respeito. Ele disse que é obrigação dele, inclusive do mandato outorgado a ele pela autonomia do Banco Central, comparecer toda vez que for chamado para dar transparência às decisões do Banco Central. Ele claramente está perdendo apoio. Um dos que assinam, um dos requerimentos para que ele vá depor é o senador Ciro Nogueira, bolsonarista, ex-ministro da Casa Civil e que vinha em defesa dele, falando que ele era um craque, etc. Setores que até aqui estiveram fechados com ele já não estão mais. Setor industrial, o próprio mercado financeiro. Então ele está vendo esse apoio se diluir e é um apoio que, se chegar ao Senado, é uma perda que, se chegar ao Senado, pode lhe causar complicações e pode, no limite, levar a uma mudança quanto à maioria esmagadora que apoia o Instituto da Autonomia do Banco Central. Essas coisas é preciso você fazer um balanço muito fino. Diz aquele ditado que é preciso remediar os remédios, porque se o Banco Central, para provar a importância e o acerto do regime de autonomia da autoridade monetária, se arvora a querer ser o único que entende de política monetária e aí toma uma decisão dissociada do que é a tal expectativa do mercado, ele vai para o outro lado, ele passa a ser aquele que não tem mais o apoio da sociedade, do mercado, dos agentes econômicos e se isola. Não imagino que seja isso que o Roberto Campos Neto deseje para o final do mandato dele. Ele já estava construindo uma narrativa segundo a qual foi a política adotada pelo BC na gestão dele que permitiu que se comece a descer os juros com segurança. Então, hoje, eu acredito que ele tanto é um que tem interesse em que o BC comece a descer logo os juros, como também deve estar preocupado com essa paulatina perda de apoio político no Congresso que ele começa a experimentar. Então, a gente vai ver, e eu apostaria, nessa próxima audiência dele no Senado para dar explicações, um Roberto Campos Neto fazendo ainda mais elogios à política fiscal, ao fato de que as coisas no Brasil estão entrando nos eixos, que foi mais ou menos o tom de quando ele falou num evento do varejo umas 2 semanas atrás. Ô Vera, vamos falar de plano safra? O Lula anunciou hoje um plano 27% maior que o do último ano do governo Bolsonaro. É uma tentativa de melhorar a relação com o agro, né? É uma clara tentativa de fazer isso, Carol. Esse plano estava sendo aguardado com muita expectativa. Veja que ele ficou ali para o finalzinho do prazo. Tinha de ser anunciado até dia 30, que é sexta-feira agora. E o Lula fez na última semana. E fez numa solenidade para tentar justamente faturar com isso e aproximar esse setor
que ele tem aí muita dúvida de por que passou a combater o PT e a ele, Lula, com tanta veemência, e a ponto até de alguns representantes do agro financiarem atos antidemocráticos, aquelas caravanas a Brasília, greve de caminhoneiro e tudo mais. Ele diz, e é verdade, que o agro foi um setor muito bem sucedido nos governos dele, que não teria razão para ter toda essa aversão ao PT e a ele. O fato é que o Bolsonaro foi muito hábil em conquistar o agronegócio, em algumas frentes, falando naquela coisa de armar o campo, e ele de fato fez isso de uma maneira muito ostensiva, liberando o armamento e armamento pesado no campo, assim como na cidade, mas no campo muito fortemente. Ele também fez uma política aí de concessão de títulos fundiários, que fez com que crescesse o prestígio dele nesse setor, e todo aquele discurso de que meio ambiente é bobagem, de que é blá blá blá, de que ele não ia demarcar 1 milímetro de terra indígena, tudo isso encontrou muita ressonância no setor do agronegócio, a ponto de ser um dos mais fiéis a ele. Então o Lula está tentando reverter isso, e essa antipatia, que também foi reforçada pelo fato de que o MST escolheu os primeiros meses do governo do Lula para fazer uma onda de invasões que acabou fazendo com que se disseminasse aquela visão de que, olha, o PT voltou, vai voltar invasão descontrolada do MST. E isso não foi nada bom para o governo. Então, acho que ele está tentando dissipar todo esse mal-estar, garantir um plano safra muito gordo para médios e grandes produtores, e também vai contemplar a agricultura familiar. A ideia é mostrar que uma coisa não precisa brigar com a outra, uma coisa não precisa se dar em detrimento da outra, elas podem andar juntas, e aí ele até falou, ninguém vai precisar invadir terra alguma, então foi um discurso para também desarmar os espíritos no campo. Bom, julgamento no TSE sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual a expectativa? Tem bastante gente ainda para falar, né? E há uma expectativa de pedido de vista ou não? Ou tem gente já dizendo que na Austrália Bolsonaro já está inelegível? Olha, Bocardi, tinha muita expectativa do pedido de vista do Nunes Marques, e isso foi se dissipando. E aí, no fim da semana passada, até a Carol perguntou, e o ministro Raul Araújo não pode ser um dos que peçam vista? E eu lembro que eu falei, ainda sem apurar, muito com base no meu feeling e na lógica, que se justamente o outro que foi nomeado pelo Bolsonaro não estava disposto a pôr o pé nessa água gelada e fazer isso, por que o outro que não tem uma ligação tão óbvia o faria? Mas aí eu fui apurar, conversar com mais gente, acabei de publicar um post lá no meu blog, no Globo, quem quiser pode olhar depois. A expectativa lá dentro não é de que haja pedido de vista, tá? Eu ouvi de algumas pessoas, de gabinetes e ali do corpo que trabalha no tribunal e de ministros, que a expectativa é que ninguém peça vista. E, portanto, que o julgamento seja concluído nesta sentada, que é como eles chamam. Ou seja, pode não ser hoje, mas é ser hoje ou amanhã ou quinta, quando as sessões continuarem. O ministro Benedito deve ocupar a sessão de hoje inteira. E aí também tinha essa história. Vai madrugada dentro, vai fazer um serão lá, não sei o quê. Também ninguém conta com isso. Não é muito estilo dos ministros do TSE alongarem a sessão madrugada dentro. Colhi uma expectativa de 23h30 fechando o voto do ministro. Então, depois vocês me digam se é isso ou não, e aí a possibilidade de que os outros ministros votem depois. Então, estou fazendo aqui uma espécie de uma aposta, mas é com base em apuração do que eu ouvi das fontes, de que não tem pedido de vista e de que termina o voto do Benedito até umas 11h30, e a gente já sabe, esse voto vai ser no sentido da perda dos direitos políticos e da inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos.
Mas aí depois do voto dele suspende ou é rave da democracia, hoje só amanhã? E vai madrugada dentro? Não tem rave, não vai madrugada dentro, ninguém acredita que isso vai acontecer, dizem que não é muito estilo do ministro Alexandre de Moraes deixar a coisa se alongar tanto assim. Aí deverá continuar amanhã ou quinta, Carol, eu não tenho certeza quanto a qual dos dias, mas ainda nesta semana a gente pode ter uma conclusão disso se não houver nenhuma surpresa e alguém acabar pedindo as tais vistas, mas olha, algumas pessoas foram bem taxativas de que não haverá pedido de vista, então estou aí meio nessa corrente. Temos ainda a questão da CPI, a CPMI, né? Hoje tivemos aí o coronel Jean Levant Júnior, ficou aí instigando o coronel Mauro Cid para que Bolsonaro desse um golpe e tal. E aí rolou que ele fez a gente falou aqui mais cedo, né? Ele fez uma colinha ali, né? Das coisas que ele não podia fazer. Um flagra maravilhoso da fotógrafa Gabriela Biló, da Folha de São Paulo, porque pegou toda essa listinha dos and don'ts do nosso amigo coronel Levant Júnior. E uma das coisas que ele não podia fazer perante a CPI era aloprar. Não poderia ter cagoete, aí a gente não sabe se é cacoete ou se ele não pode caguetar alguém, eu fiquei em dúvida quanto à análise desse quesito, que deveria se alimentar e que não deveria perder ali a fleuma, né, manter a sua calma emocional. Ele estava seguindo essa lista, um depoimento morno em que ele adotou um tom bem humilde. A humildade também estava na listinha ali de como ele deveria proceder. E aí ele procurou dizer que falou bobagem, que ele claramente não pensava aquilo que ele disse, que o Bolsonaro deveria buscar apoio para um golpe, que ele foi muito infeliz na escolha daquelas palavras, que ele só queria, na verdade, que o Bolsonaro fizesse o contrário, praticamente, que dissuadisse as pessoas dessa ideia. Nunca imaginou um golpe, enfim, foi totalmente na linha do eu não tenho nada com isso, mas não acredito que ele vá passar incólume ao término dessa investigação, tanto a investigação Polícia Federal quanto a da CPMI. Essas provas, essas mensagens são tidas como provas pelas pessoas com as quais eu converso a respeito desse caso, então acabou sendo um depoimento mais curioso por causa dessa lista, porque ele ficou tentando se dissociar totalmente da história, mas ao término das investigações, muita gente acredita que ele estará no rol dos indiciados e que o Exército vai puni-lo de alguma maneira também, uma coisa que está demorando, né? A punição do Exército aos militares que participaram da tentativa de golpe em 8 de janeiro. Essa fala dele foi criticada até pelos parlamentares da oposição. Agora, só para completar essa história do caguete, rolou essa dúvida na CPI também. A relatora, a senadora Elisiane Gama, perguntou para ele que história era essa de caguete, se era de caguetar, delatar alguém. E aí ele respondeu que seria cacuete. É para não ficar... Fez o gesto, né, de balançar o pescoço. Aí ela, então, a orientação é no sentido de não ter tiques nervosos. Aí ele respondeu, isso, perfeito. Então, faltou explicar para ele que isso é cacuete e não caguete. A própria matéria da Folha agora tem esse adendo, porque, né, caguetar é outra coisa. Diz ele, indagado, que não seria, então, no sentido de delatar, e sim no sentido de cacuete. Vai saber, né? Vai saber. Naquela lista ali, tudo é possível. Que caguetar, a palavra é alcaguete, né? Eu acho. Então, alcaguete. Mas no popular as pessoas falam caguetar, né? Sim, tá tudo errado aí, cacuete. Eu não sei se originalmente ele queria falar de caguetar, e aí foi indagado, viu que pegou mal e falou que era cacuete, ou se ele escreveu errado mesmo, né? Faltou essa aula aí na escola. Exato. Fechamos, Vera Magalhães? Fechamos, Bocardi, Carol, amanhã a gente volta. Hoje foi sem música, que eu não estava inspirada, mas amanhã prometo me superar. Tá bom. A música do Cagueta podia ser, pelo agora. Nem sei se existe. Tem? Eu até fiquei pensando nisso, mas não achei. Ronaldinho Mendes está lembrando aqui, Bezerra da Silva deve ter. É capaz. Deve.
Fica aí para Dedos de pós-Viva Voz. Vou ficar ouvindo vocês. A galera já pode ouvir um Bezerra agora em homenagem aí, em homenagem ao Cacuete. Pode ter X9 também, que é outro... Né, dedo de seta, não tem uma música que ele fala? Tem dedo de seta adoidado. É isso. Até mais, pessoal. Valeu, Vera Magalhães. Tchau, tchau.